Olá, nesse vídeo vamos falar sobre cirurgia pós-obesidade. É a cirurgia indicada para esses pacientes que tiveram uma perda ponderal muito importante, ou por cirurgia plástica para redução de estômago, a conhecida como gastroplastia, ou os pacientes que perderam espontaneamente grandes quantidades de peso. Alguns pacientes que chegam aqui para a gente que perderam 40, 50 quilos e as consequências no seu corpo relacionadas a essa grande perda. As queixas elas são as mais variadas possíveis. Tem alguns pacientes que chegam queixando que estão incomodados com a flacidez no braço, alguns outros pacientes chegam com a queixa relacionada ao abdômen. Então essas queixas elas são muito variáveis e cada paciente tem uma resposta diferente no seu corpo após a perda de peso. Alguns deles precisam de mais de uma cirurgia, outros necessitam apenas de uma ou duas cirurgias. Então isso a gente vai debater na consulta médica, ver o que mais está incomodando, o que precisa ser trabalhado com esse paciente, e aí vai fazer a opção de quais ou qual cirurgias realizar para restaurar o contorno corporal que esse paciente perdeu após essa perda excessiva de peso. As mais frequentes solicitadas para a gente são as cirurgias do abdômen, para corrigir a flacidez do excesso de pele, a cirurgia nos braços, os pacientes chegam com uma queixa bem frequente de descontentamento em relação ao contorno do braço, e mama, coxas são as outras queixas muito requisitadas aqui no consultório. Se a gente vai fazer todas essas cirurgias juntas ou separadas, é uma questão a ser debatida. Dá para fazer mais de um procedimento junto? Dá, a gente pode operar mais de um procedimento junto, desde que seja estabelecido um tempo máximo de cirurgia, uma condição cirúrgica com segurança. A gente não pode fazer uma cirurgia muito longa, cirurgias muito grandes que tenham um nível de agressão física muito alto. Então a gente às vezes faz a mama e o abdômen juntos, deixa o braço, a perna para depois, ou faz alguma outra combinação que o paciente tenha prioridade, faz a mama junto com o braço e deixa outras para depois. O que não dá para fazer tudo de uma vez só. A gente tem que fazer cirurgias seguras, num tempo adequado, que atenda às condições tanto estéticas quanto na segurança desse paciente. Então, na maioria das vezes, a gente faz no máximo 2 procedimentos por vez, né, deixando, quando necessário, outros para cirurgias posteriores. Os cuidados dessa cirurgia são muito semelhantes ao paciente que não é pós-obesidade, são procedimentos muito semelhantes, os cuidados muito semelhantes, porém a gente toma um pouquinho mais de cuidado nesses pacientes em relação à avaliação inicial. Alguns deles são pacientes que têm algum nível de desnutrição, a gente tem que prestar atenção nisso. Alguns desses pacientes o cuidado pós-operatório é um pouquinho diferente, acaba se usando dreno, que não se faz na maioria das vezes nas cirurgias que não são pós-obesidade, mas esses são pequenos detalhes que a gente combina no consultório junto com o paciente e vai depender de cada situação. Cada paciente a gente vai tratar de uma maneira bem exclusiva, bem individualizada, mas em termos de resultado, em termos de expectativa, ele é um paciente que se enquadra muito ao paciente que não é pós-obesidade. Então quem vai fazer esse procedimento? Esse procedimento está indicado para aquele paciente que teve uma perda ponderal muito grande relacionado à cirurgia bariátrica, ou ao paciente que perdeu espontaneamente grande quantidade de peso, 20, 30, 40 quilos. Então, as consequências dessa perda excessiva de peso vai se dar na pele, vai se sobrar muita pele, vai ter uma flacidez exacerbada no abdômen, nos braços, coxas, mamas. Então, esses serão os pacientes que têm indicação à correção cirúrgica da flacidez de pele. Qual o tipo de anestesia realizada? A anestesia ela vai variar de acordo com o paciente, com a vontade do paciente e anestesista em conjunto e com o tipo de cirurgia. Para cirurgias de mama, cirurgias de abdômen, a gente pode fazer desde a anestesia geral até a cirurgia com os bloqueios raquianestesia ou bloqueio peridural. Varia muito do tipo de localização que a cirurgia vai ser realizada e da vontade das indicações do paciente e do anestesista. Mas todos os tipos de anestesia são anestesias seguras para o paciente. Cada paciente da cirurgia pós-obesidade vai ser tratado de uma maneira muito individualizada, desde a avaliação da sua saúde até as suas necessidades cirúrgicas e os seus anseios de melhora. A duração do procedimento no paciente pós-obesidade ela é muito relativa. Quando a gente vai fazer só um procedimento, por exemplo, só o abdômen, esse tempo ele varia em torno de 2 horas e meia a 3 horas.
Quando a gente vai associar um procedimento a mais, como se fosse uma cirurgia no braço ou uma mamoplastia, pode chegar até 4 horas. Eu gosto de fazer cirurgias até 4 horas, porque eu considero um tempo seguro, um tempo que o paciente não fica muito exposto à agressão, a equipe médica está totalmente plena, concentrada, então é um tempo muito adequado, até 4 horas de procedimento. Quando o paciente tem vários itens a ser corrigido, braço, mama, perna, a gente divide essas cirurgias. Então eu faço mama e abdômen, numa segunda etapa, se for necessário, o braço, a perna e assim por diante. O que é muito importante é não fazer cirurgias muito prolongadas para a gente não ter um aumento muito acentuado nos riscos cirúrgicos. Então, para mais informações, eu convido que procurem meu site www.drtiagofalcão.com.br, onde terão várias informações sobre esse e sobre outros procedimentos realizados em cirurgia plástica.